Bom dia a todos, a todas. Estamos novamente aqui, mais um dia do primeiro seminário de documentação, arquivos e acervos da modernidade brasileira, o SEDOC, promovido pela nossa gestão Soma do Docomomo Brasil, dando continuidade a uma série de programações que nós temos planejadas para o ano de 2023. E hoje, com a gente, vai estar aqui para tratar sobre os acervos universitários, tá? Dois profissionais que fazem parte do NPD da UFRJ. O NPD da UFRJ é um dos melhores centros de documentação universitários do Brasil, certo? Tem um acervo riquíssimo sobre a arquitetura moderna brasileira. E para falar com a gente hoje, nós convidamos o doutor Andrés Pássaro, que está aqui conosco, e a doutora Maria Cristina Nascente. Obrigada, Andrés. Obrigada, Cristina. Antes de eu passar a fala para eles, eu vou ler um pequeno currículo que eles nos enviaram para vocês conhecerem um pouco da trajetória do Andrés e da Maria Cristina. O primeiro a falar vai ser o Andrés Martins Pássaro, que iniciou a sua graduação em 1984 na Faculdade de Arquitetura, Planejamento e Design da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, onde conclui o curso na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ, tá? Em 1990. Ali, em São Paulo, realiza o seu mestrado na FAUSP, em 1996, e o seu doutorado ele faz lá na ETSAB, Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, da Universidade Politécnica da Catalunha, em 2004. Coincidentemente, Andrés, estudamos na mesma escola o doutorado. Atualmente, ele é professor associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ, onde ensina as disciplinas de projeto de arquitetura. É professor do programa de pós-graduação em urbanismo da FAU, UFRJ, orienta mestrado e doutorado e coordena o núcleo de pesquisa e documentação da FAU UFRJ, desde 2019, onde tem o apoio do CAU, Rio de Janeiro, do CNPq, da FAPERJ e da Getty Foundation. A Maria Cristina, tá, é a segunda palestrante que faz parte também do trabalho do NPD, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ, mestrado em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em História Social da Cultura também pela PUC do Rio de Janeiro. Fez estágio em 2001 na École des Hautes Études, a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, na França. O pós-doutorado fez no IPRAUS, da Escola Nacional Superior de Arquitetura de Paris Belleville, e é professora associada do Departamento de História e Teoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também na UFRJ. É professora do programa de pós-graduação em urbanismo, o ProURB, também na UFRJ. Coordena o grupo de pesquisa Arquitetura, Cidade e Cultura e é membro do Laboratório em Análise Urbana e Representação Digital. Preside o Conselho do NPD, do Núcleo de Pesquisa e Documentação. É coautora do livro Presença Estrangeira, Arquitetura no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer, antes de a gente iniciar, a disponibilidade, a gentileza, tá, da Cristina, do Andrés, em estar aqui conosco. Um tempo atrás, assim que houve um incêndio no NPD, nós convidamos a Cris e o Andrés para falar para a gente, já tem um tempinho isso, tá?
e desde então nós temos mantido um diálogo, notícias e parcerias em outros eventos, como o Seminário de Arquitetura e Documentação, promovido pelo Leonardo Castriota, e não podia estar a gente aqui hoje falando de documentação da arquitetura moderna e não vi o trabalho desenvolvido pelos colegas Andrés e Cristina. Então, dessa forma, eu dou início e passo a palavra para o Andrés, em seguida, a Maria Cristina. Bom, obrigado pelo convite. Eu acho importantíssimo isso que o Docomomo está fazendo, principalmente num momento de crises ou de não entendimento, fuga de acervos, perda de acervos, né? O tempo é curto, né? Eu gostaria de falar um pouco o que o NPD está fazendo. São mais de 10 ações nesse momento, além da equipe GET, né? A gente está, há um tempo atrás, começou a identificar, um grupo está identificando e catalogando o acervo Ítalo Campo Fiorito, Luiz Mário Xavier. E isso implica numa série de questões, né, na catalogação, na discussão. Vamos começar a usar no BRAD, né? Está com uma discussão ampla sobre como fazer essa identificação e essa codificação, né? E aí surge uma ideia de fazer um dicionário de termos controlados por esses historiadores que estão ajudando nisso, né? Estamos digitalizando também esse acervo, um acervo pequeno, tem menos de 1.000 documentos, a maioria são plantas, são uns 800 documentos. Uma outra ação que a Cristina talvez vai falar é o Seu Sobrando, que Adriana Filgueiras Lima citou ontem, e a Cris está fazendo essa identificação por enquanto, que é um acervo gigantesco de fotografias, né, e fotografias negativas, não tem nenhum positivo nesse, né, com tudo que implica o cuidado de cuidar de fotografia, né, filme, né. A gente, antes da pandemia, estava identificando, comecei a identificar Arquimedes de Memória, Heitor de Melo e Francisco Couchet, e isso deu uma parada, está 70% identificado, né? Depois a gente está nesse momento, uma ação montando com uma verba que a Cris conseguiu da FAPERJ, uma sala de digitalização, né? E pensando numa capacitação das pessoas que estão dentro do NPD para fazer isso. Tem pouco tempo atrás, a gente recebeu um acervo pequeno também, devem ser 1.500 documentos, talvez 1.500 documentos em total, deve ter umas 800 pranchas de arquitetura, corte e vista, de um arquiteto chamado Rafael Mateus Pérez, que ele se dedicou a teatros, né? Então tem algumas reformas de teatros e tem teatros novos também deles, né? Importantes. A gente está também com um projeto, né, de arquitetura novo, o NPD, que estamos na luta para que esse dinheiro entre, para que esse projeto ande, né, e sair um pouco da precariedade. Esse projeto ele está sendo muito discutido nessa questão do impacto, né? Ontem falei mais ou menos de brincadeira, mas mais ou menos sério, né? O prédio explode, mas nenhum documento vai ser afetado, né? E nesse sentido está com 4 reservas técnicas e uma quarentena, né? Área para restauro, área para consulta, para exposição, né? Temos algumas ações, assim, o Jonas, que é o vice-coordenador, está tentando desvendar o acervo da EMBA, né, Escola Nacional de Belas Artes, são documentos do final de 1800, início de 1900, né? São mais ou menos 1.400 documentos. Há uma exposição do Severiano Porto que está sendo feito de um projeto Severiano Porto e visando a Semana Nacional de Arquivos, que o NPD vai colocar a equipe GET para contar o que está sendo feito lá, né?
dentro da equipe Gretchen, arquivista, conservador de papel, três conservadores de papéis diferentes, né, e um conservador de fotografia, né, e questões pendentes, né, que é identificar o acervo Musa, o acervo Conde, o acervo Menescal, e uma ação nos periódicos que foram impactados, que são mais ou menos 10.000, né. Eu queria começar a fala aqui, cada um desses é uma palestra, né? Cada uma dessas ações, né? Mas eu não vou falar dessa palestra de ações. Eu me propus aqui a colocar quem está começando um acervo, ou está com um acervo, colocar algumas questões que acontecem, né? Dentro dos colecionistas, quando eu fiz, eu vou tirar esse slide um pouco, eu quero ver a cara de vocês, tá? Quando eu fiz entrei na faculdade de arquitetura, minha mãe tinha a estante de livros dela, eu lia os livros dela, não sei o que, aí entrei lá, na época não tinha PIX, não tinha cartão de crédito, era o dinheiro no bolso, né? E tinha uma banquinha ali que tinha 3 sumários, né, da Marina Weissmann, números largados, assim, alguns da revista Sumas, muito baratos, né? Aí eu lembro que comprei esses 3 sumários, fiquei sem dinheiro para passagem de volta. E paciência, acontece, né? Não tinha celular, vai andando. E guardei, aí separei, né? Não vou guardar na estante. A minha mãe vou separar, né? Na minha estante, né? E o sumário tinha, sei lá, número 3, 7 e 24. Eu nunca me preocupei nesse primeiro ano com esses 3 sumários mais 2 revistas Suma. Os livros estavam impossíveis de comprar. Não me preocupei em como organizar, como ordenar, né? Bom, ao longo do tempo foi crescendo. Aqui tem uma parte, na sala tem outra, na universidade no Lamo tem outra, enfim. E vai crescendo, né? E você se preocupa em como numa época não se preocupa em como organizar, né? Você tem um mapa mental, né? O livro tal, é fininho amarelo, vai lá e pega, né? O livro XYZ, é gordinho, sei, é grande, de capa, de cartão craft, aí você vai lá, tasca, né? Numa hora você precisa começar a organizar isso dentro de um mapa mental teu, né? Mas quando ela cresce, 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 você precisa organizar de outra maneira, né? Aí surge um cara que se chama arquivista, né, dentro do NPD. O NPD tinha, antes do incêndio, tinha 3 arquivistas, sendo que ele era tinha um mestrado em conservação, assim, então era a pessoa que conservava. Se você falar com um conservador, diz que isso é a mesma coisa que engenheiro fazendo o projeto de arquitetura. Aí eles vão ficar brigando, dizendo que não, que sei lá o quê. Mas, enfim, é uma dessas questões, né? E dentro dessa biblioteca, desse transcurso, aconteceram coisas curiosas, assim, né? Que eu venho uma vez, a gente pede para a menina que fazia faxina em casa para limpar os livros, as lombadas estavam com poeira, sei lá o quê. E ela tira todos os livros da prateleira e na hora que vai organizar, organiza de maior a menor, né? E a gente fica assim, a gente não vai dizer, não, você fez errado, paciência, né? Também não tinha tempo de organizar isso, então isso foi se organizando aos poucos, né? Aí acho que ela descobriu que tinha alguma coisa errada com a ordem que ela fez, né? E a gente nunca mais pediu para organizar os livros, né? Mas ela outra vez foi lá, limpou e organizou de uma outra maneira, por cor e tamanho, sei lá, do jeito dela, né? É, e é isso, né? Você hoje, quando a gente começa a identificar anos 80, né, um trabalho, a Nacional de Belas Artes, né, o padrão era de um jeito, né, em planta de arquitetura, não nem existia isso, né? Aí depois, nos 90, a gente identifica outra coisa, o ETU, né, a cidade universitária nos 30, e também é feito de uma outra maneira. E a gente tem identificações feitas de várias maneiras dentro do nosso acervo, né? E
está discutindo essa identificação agora, o Jonas, principalmente, com a Cris e os arquivistas, que são figuras fundamentais, de como utilizar no BRAD, né, que é a norma brasileira, né, para questão de arquivo, né. E é uma luta isso, né, você tentar organizar isso daqui para frente ou daqui para trás, o que que vai acontecendo. Antigamente você recebia um acervo e organizava, né, se era, sei lá, Gastão Baiana, 120 documentos, aí era GB1, GB2, 3, 4, 5, 6. Hoje é impossível pensar dessa maneira. NBA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois, enfim. Mas são questões, né? Dentro dessa ideia dos arquivistas, né? Quando você tem prioridade dos documentos, ele tem uma concepção. Como tinha um arquivista que fazia conservador, que era conservador, ou tinha feito a especialização em conservação, ele que definia o que ia para o restauro, né? Com uns estagiários do curso de conservação, que era novo na FAO. E aí a preocupação ele deu uma índole, que é do pacote completo, é do lote, né? Dentro de uma arquivista, o que interessa é manter o lote compacto, estável, perto, né? Então, essa é uma das questões que aconteciam ali. Quando você vai catalogar o acervo, você já não consegue mais. O arquivista, você precisa de uma outra pessoa, né? O arquivista está aí te ajudando, mas há um desconhecimento da obra da arquitetura, de valor histórico, de tudo isso, se esse prédio foi construído ou não, se faz parte de um outro processo, se é uma cópia de sei lá onde. E aí você entra o historiador, né? No caso do Campo Fiorito, que é o último que a gente fez, entrou Maria Helena Salomão, que é uma pessoa maravilhosa, escreveu os guias de arquitetura do Rio e outras coisas, né? Para ajudar nessa catalogação, né? E aí o juízo de valor do que é importante desse documento aí começa a ser diferente, né? Até outros diálogos que dentro do arquivo não aconteciam, né? A equipe Getty, a equipe, o incêndio, o impacto do incêndio e chamar uma equipe financiada pela Getty nos obrigou a fazer uma coisa mais ampla, né? Precisava um conservador de papel, a gente está com três coordenadores conservadores de papel e um conservador de fotografia. Por quê? Bom, porque tem várias nuances aí dentro, né? Aí dentro de conservadores de papel, você se encontra com algumas situações, né? Por exemplo, o que é prioridade, né? E dentro de que é prioridade, um conservador de papel vai dizer, não, olha, achei um papel único aqui, que há anos que eu não vejo, as fibras estão cruzadas e são egípcias e sei lá o quê, e a tinta tem, sei lá, sulfita de não sei quanto, isso é uma beleza. Aí você vai ver o desenho, como arquiteto, e você diz, não tem valor nenhum isso para mim. E aí fica na primeira, para a gente, né? Fica primeiro da lista, né? A nível de prioridades. Ou alguma coisa de questões que você não vê, que eles veem, que são importantíssimas, né? Que essa tinta é feita com ferrugem, se você colocar outro papel próximo, de que índole vai manchar todo, coisa dessas especificidades do papel. Não tem que separar esses três, você está com o Sérgio Bernardes Caçalota, por exemplo. Não, mas esse daqui tem que ir numa outra gaveta, né? E esse daqui é muito grande e não cabe. Aí começam os conflitos com os arquivistas, né? E as questões de valores também vão sendo entramadas, cruzadas assim, né? Por exemplo, eu vou colocar uma questão em discussão aqui, né? Que numa hora dessas, né, do impacto, começou a abriu Paulo Santos, as plantas do Ministério de Guerra, que eram cópias, né? E aí
são cópias, mas aí eu pergunto, né? O cópia que vira original, né? Se não tem original não existe mais. Então a cópia vira original, né? Não, vamos só digitalizar os originais. E aí você... Bom, essas cópias que tínhamos do Ministério da Guerra, se abre e não tem nada. As linhas foram desaparecendo. Se a cópia por luz, né? Ela vai, com o tempo acaba, né? Você está lutando num acervo com a entropia, né? Definitivamente tudo morre. E você está num trabalho de que isso, de esticar essa morte, né? De manter, salvaguardar e resgatar esses conteúdos, né? O que a gente faz com, sei lá, 200 pranchas que você abre e estão em branco? Jogamos fora? O que é isso? O que a gente tem que fazer? Eu não sei, de repente inventa um sistema, uma luz nova que você passando isso, ou uma solução nova que você mergulha e as linhas aparecem em 2 minutos, você consegue fotografar e salva o conteúdo, né? Imagina que essa possibilidade existe, né? Você está com papel em branco, mergulha numa solução e começa a fotografar essas questões. Esse documento que você digitalizou é o quê? É um, é um original? Faz parte do fundo? Como que isso poderia ser guardado, né? Não é mais o documento original. Se a gente tem um acervo de um fundo, o acervo é isso, que ele juntou, o guardanapo, que ele desenhou, a maquete que ele fez, o trabalho da escola, os projetos de arquitetura, e aí você introduz um outro dado de conteúdo que já não é do acervo, né? E aí entra uma discussão para ser colocada, né? Dentro dessas situações de papel, estou vendo a hora aqui que tem que correr, né? A gente se encontra com a ideia do original, né? A gente tem 6 pranchas do Lúcio Costa, cidade do Le Corbusier, cidade universitária, anos 30, né? Que foram lá na Quinta da Boa Vista, né? O projeto não foi executado, esse projeto. Essas 6 pranchas são cópias, né? Aí você vai buscar na Fundação Le Corbusier, eles não têm as 6 pranchas, eles têm 4, 3, alguma coisa assim, né? Le Corbusier era um cara que ele mantinha os originais embaixo do braço sempre, ele deixava a cópia em todo lado, mas os originais iam para lá. Se perderam nesses originais, aí a tua cópia passa a ser original, né? Como valor de documento, né? E às vezes um original, por exemplo, tem uma cópia lá que ela foi pintada, a cópia. Em algum momento você fez a cópia, se pintou e se entregou, mas a prancha que está lá não está pintada. E aí você coloca de novo qual é o original disso tudo, né? São algumas questões que estão colocando, né? Dentro da prioridade, não vamos conservar. Qual é o índice de prioridade de tudo isso, né? Que se encontra todo, né? Temos 80.000 documentos impactados, a gente vai conseguir fazer 40, e o resto vai ficar lá parado sem direito à consulta. Qual é que eu vou dizer? Qual que eu vou salvar? A escolha de Sofia, né? Isso, um tempo todo a gente está com esse dilema, né? E a gente em fotografia também se encontra com algumas situações que descobriu que são complicadas, né? Que a gente, assim, a Sandra Baruch, que é a especialista em fotografia, diz, olha, você tem que digitalizar tudo isso porque tudo isso está condenado. Um filme, esses filmes. Auxília que fala agora, é isso? Oi, Andrés. Não, porque para divisão do tempo com a Cristina, já são Tá, 9h26. Para tá dar bom. tempo dela falar também e a gente ter as perguntas. Só Então falo avisando, da questão da fotografia e paro por aqui e deixo depois a Anabelle. tá ótimo. Tá. Obrigada. E a questão da foto é isso. Todo filme, anos 50 até os anos 70, ele vai apodrecer, vai virar vinagre e vai estragar. Então, quem está com negativos vai ter que fazer um processo, né? Se eu digitalizo isso, é uma salvaguarda, né? Mas
a Sandra trouxe um procedimento que você vai, mergulha numa solução O negativo, a gelatina desprende, você tira o filme, mete um poliéster que vai durar 300 anos, cola, e você está preservando esse conteúdo. De novo, e aí ele continua sendo original ou não continua sendo original. Então, eu paro por aqui, deixo a Cris aí falar, e obrigado de novo, acho importantíssimo, questões importantes sobre acervos, né, sobre políticas públicas, que ontem não deu tempo de chegar a um fim, né, mas eu acho que tem que continuar com isso. Obrigado a todos, gente. Obrigada, Andrés. No final, a gente retoma. Cristina? Oi? Pronto, Então, contigo. obrigada, Caqui. Eu começo agradecendo também você, especialmente, o Docomomo Brasil, por esse convite. Esse seminário está sendo super importante para a gente, porque nós estamos vivenciando questões muito importantes dentro do NPD, e eu acho que a gente tem caminhado, assim como também os outros acervos no Brasil, para uma tentativa de profissionalização dos acervos de arquitetura e urbanismo, né? Acho que a rede de acervos e também, né, a cadeira na Câmara do CONARC são conquistas muito importantes para a gente, né? Minha fala, assim, eu quero abordar um pouco a questão da pesquisa, muito pelo fato da gente estar dentro, né, de um seminário promovido pelo Docomomo Brasil, mas antes eu queria complementar algumas coisas sobre o NPD, propriamente ditas, assim, que o Andrei já deu fez um apanhado geral sobre a situação que a gente se encontra. Nós optamos por não fazer uma apresentação tão evidente, assim, que a gente tem dentro do NPD, porque, enfim, a gente já tem já participou de vários seminários, inclusive a convite seu também, né, Caqui? A gente tem um portal, um NPD no YouTube, que explica um pouco como é que a gente tem feito ações internas, né, e a gente tem o site do NPD para consulta, né? Bom, todo mundo já sabe, né, que nós sofremos um incêndio em 2021, e isso é um marco, né, mais até do que a pandemia, na história do NPD, né? As instalações foram em parte destruídas, né? A gente teve muitos documentos afetados, né? Grande sorte nossa, que as reservas técnicas não foram afetadas, mas esses 30 mil documentos afetados, eles colocaram numa nova rotina para o NPD, e desde então, né, o Andrés, né, que já vinha fazendo um esforço para abrir o NPD, né, para os docentes, os discentes de dentro e fora da escola, né, ele se empreendeu mais ainda, né, no sentido de conquistar essas verbas, né. Então, nós fizemos um projeto, né, para o Acervo Getty, né, para a Fundação Getty, né, e então que nos permitiu, né, ter essa equipe de hoje de mais de 30 profissionais trabalhando com a gente, conservadores super especializados, mas é uma equipe que não vai ficar permanentemente no NPD. Então, a gente está tentando tirar o máximo de proveito, né, da permanência, né, temporária desses conservadores, né, em papel e de fotografia, para depois a gente poder, né, contar com o apoio deles através de novas colaborações, né. Mas a gente tem tentado, sobretudo, né, estabelecer rotinas, né, para que essas ações, né, que estão sendo feitas agora, elas sejam incorporadas às rotinas e às práticas cotidianas do NPD. Né? Nós não só sofremos um incêndio, como nós perdemos as nossas instalações, e a partir de 2022, né, do ano passado, quando nós retornamos ao presencial, né, nós nos reinstalamos completamente em outras salas, né, instalamos ar-condicionado, isso tudo, né, se deve muito, né,
a todo o trabalho da equipe, é uma equipe grande, como o Andrés mostrou, mas, sobretudo, né, as ações que o Andrés vem empreendendo, né, para coordenar essa equipe e essas verbas que não são fáceis de serem administradas, né? E a gente está falando de 30 profissionais que recebem bolsas mensais, então isso são recibos, é um trabalho imenso de contabilidade que precisa ser feito, né? Que o Jonas está aí à frente. Então, assim, são muitas atividades, muitas atribuições, né, para um corpo técnico que não é tão grande, né? Porque a nossa condição, né, é que ela é bastante diferente, né, como instituição, da condição, por exemplo, da FAUSP, que foi apresentada ontem, né? Nós somos, né, um núcleo, né, que está ligado a um departamento, que é o Departamento de Projeto de Arquitetura, né? Eu sou do Departamento de História de Arquitetura, a coordenação cabe ao Departamento de Projeto de Arquitetura, né? E nós temos 2 arquivistas do quadro permanente, nós tínhamos 3, nós perdemos, né, o João Cláudio, né, infelizmente, né, para o Covid, né, e basicamente, né, o Cláudio Muniz e o Maurício Matos é que são desse quadro permanente, né, já vem há décadas trabalhando no NPD, né, e nós não temos, né, uma estrutura de apoio administrativo, né, como a gente viu, por exemplo, sendo apresentada ontem pela FAUSP. Por outro lado, como tudo tem sempre uma questão, um lado positivo, nós temos a liberdade de fazermos parcerias, né, com outras instituições, né, tanto internas como externas, e gerenciamento dessas parcerias também, né? Então, nós temos uma colaboração com a EBA, né, com a Escola de Belas Artes, com curso de conservação, que tem sido muito importante, né, para essa recuperação do acervo atingido, né, e nós estamos tentando, né, nos profissionalizar até para essa gestão, já que é tanto trabalho, né, a ser desenvolvido, né? Então, assim, tem a coordenação do Andrés, agora tem a vice-coordenação, né, do Jonas, né? Eu trabalho na presidência do conselho, né, mas também, sobretudo, na pesquisa, né? A minha entrada no NPD, ela foi junto com a gestão do Andrés, que, como eu disse, abriu isso para a escola, né? E além da pesquisa que eu posso desenvolver lá dentro, eu, né, quis me engajar também, né, nessa participação nas atividades do NPD, porque é absolutamente necessário, né? Não só para a escola, como para o país, né? Então, assim, a gente vem fazendo essas ações, assim, a gente, com a verba do GET, que é toda controlada pela Fundação José Bonifácio, né, que recebe a verba, repassa para a gente, tudo é totalmente documentado, controlado, isso exige, né, um esforço enorme administrativo, como eu já tinha comentado, né? A gente tem também a verba da FAPERJ, né, que está nos proporcionando montar o laboratório de digitalização, estabelecendo uma rotina de fotografia que nós não tínhamos, porque nós só tínhamos scanner, e nesse momento, assim, eu aproveito para fazer um agradecimento público, né, a Mônica Ferreira e a equipe de Rio Claro, que tem nos dado, né, um suporte técnico e nos formado também, de uma certa maneira, para essa atividade que a gente vem desenvolvendo, né? A gente conta também com o apoio técnico, né, e a orientação de um arquivista do Arquivo Nacional, né, que está ajudando a gente a implementar essa rotina de digitalização, né? E conseguimos, então, uma sala específica para isso também. O nosso banco de dados está sendo totalmente reestruturado, né? Nós estamos, assim, praticamente há mais de 6 meses em reuniões, pelo menos quinzenais, né, com os programadores, né, no sentido de criar um banco que atenda não só a consulta externa,
mas que ele seja também um banco, né, possível dos bolsistas, né, e de toda a nossa equipe interna fazer a catalogação e o registro dentro do banco, e seja também uma ferramenta administrativa para a gente. Então, tem diversas sobreposições dentro desse banco de dados que colocam um grau de dificuldade muito grande, né? Então, assim, diariamente a gente está diante de situações que não foram ainda tratadas, né, no âmbito do NPD e, às vezes, no âmbito de nenhum acervo, né, nacional. Né? Porque nós temos contatos, e eu mesma fiz uma formação no acervo da Cité de l'Architecture do Patrimônio, né, e temos contatos com o Centro Canadense de Arquitetura, né, mas a realidade, né, desses arquivos, né, desses acervos como um todo, é muito diferente da nossa. Então, a gente, mesmo, não há um padrão que possa ser estabelecido, acho que nacionalmente, acho que a gente pode compartilhar rotinas, né, e, né, entrar nessa discussão, né, para a gente poder, de fato, ter uma política nacional, né, para acervos de arquitetura e urbanismo que nos permita, né, também ter uma reserva de fundos, né, que contribua para isso, porque para se manter um acervo, né, o custo é muito alto. Né? A criação do acervo, né, ela vai implicar na manutenção, né, e no tratamento do acervo, que tem um custo altíssimo em todos os aspectos, tanto no aspecto físico e agora complementando ainda também o aspecto digital, né, seja de divulgação ou seja da própria recepção desses acervos digitais, que são outros profissionais, né, que estão envolvidos, que não os conservadores de papéis, os arquivistas, né, como a gente vem trabalhando até então. Né, essa é uma discussão que a gente tem tido, né, constantemente dentro do NPD, também para, né, para definir uma política de aquisição até onde a gente tem capacidade para manter, né, coletar e manter esse tipo de acervo digital. Então, nós temos, nosso acervo é basicamente papel, tem algumas fotografias, né, agora a gente recebeu um acervo inteiro, né, de um fotógrafo, que é o Celso Brando, que se tiver a oportunidade eu desenvolvo um pouco mais, né, que está nos colocando novos desafios também, né. Então, assim, tem uma série de ações acontecendo, mas eu entendo que uma das ações mais importantes, né, é a questão da catalogação, né, dos acervos a partir dessa adaptação da norma da NOBRAD aos acervos de arquitetura. Né? Nós não somos um acervo de museu, nós somos um arquivo. Né? Então, como arquivo, né, e quando você tem muitos documentos, né, é necessário que você possa, né, ter uma catalogação correta para encontrar, né, através de buscas avançadas em processos digitais, né, aquilo que se pesquisa. Né? Eu não sei com quanto tempo eu tenho, ainda tenho uns 10 minutos aqui ou não? 10 minutos, Cris. Tá. É excelente, eu estou anotando tudo aqui. Tá, então, essa parte da catalogação, ela tem sido feita né, dessa adaptação das normas, ela tem sido feita pelo nosso arquivista, Cláudio Muniz, que é uma referência na área, né, o trabalho dele, né, e pelo professor Jonas Delicave, que é o vice-coordenador também, né, que está interpretando essa norma com o olhar do arquiteto do pesquisador, e tem, né, trazido isso para as nossas discussões dos acervos individuais, né, de cada um dos fundos, para usar o nome correto, que nós estamos trabalhando. Então, o caso do acervo, do fundo do Luiz Mário Xavier, né, que o Andrei citou, já é um fundo que está sendo, né, totalmente catalogado dentro dessas novas normas, está sendo digitalizado, né, e a gente espera que, assim que a gente conseguir colocar a nova versão do site no ar, ele esteja junto, né, com essas possibilidades de busca avançada, né, porque pela busca avançada a gente vai poder saber, né, quem são
né, qual é o tipo de suporte que está sendo trabalhado, os diversos programas arquitetônicos. A gente vai ter uma série de informações que são importantes, né, para a gente construir, né, narrativas, né, e construir perguntas de pesquisa, né, que a gente pode tentar responder a partir dessas informações que esses acervos, que o acervo digital pode fornecer ao pesquisador, né, e também, né, no nível administrativo, né. Desde 2022, a gente já recebeu 3 novos fundos, né, o do Luiz Mário Xavier, né, que foi um parceiro do Ítalo Campferito, do Oscar Niemeyer, né, e a gente tem mais o Celso Brando, que é um fotógrafo, que está colocando novas questões para a gente, né, e está em vista também de receber mais 2 acervos, talvez ainda esse ano, né. Bom, colocando assim, resumidamente, parece fácil, mas não é fácil. É uma luta interna a cada dia, né? Então, mas é uma luta, por outro lado, muito salutar, né? Eu particularmente, né, me sinto muito agraciada com essa possibilidade, porque, né, eu trabalho com arquitetura moderna e arquitetura do século XX desde, né, dos anos 90, desde a minha primeira especialização, meu primeiro trabalho, que foi sobre a Lina Bobardi, né. Então, assim, foi, acho que, uma das primeiras pessoas a entrar no arquivo da Lina Bobardi, quando ele não era sequer catalogado ainda, né? Então, assim, eu sempre tive a experiência do outro lado, e nesse momento eu estou podendo ter a experiência, né, de alguém que sempre foi consulente, né, de estar do outro lado do arquivo e ver como é que isso pode ser feito e as dificuldades desse gerenciamento também, né? Então, eu acho que é muito importante esse patamar de profissionalização que a gente está caminhando, definição de rotinas, né, e estabelecimento de colaborações, porque muitas coisas, né, eu estou vendo aqui nesse seminário, né, dificuldades que os colegas estão enfrentando, né, nós já enfrentamos, e vice-versa também, né, como, por exemplo, a colaboração que a gente está tendo com o Acervo de Rio Claro, que está nos ensinando como montar esse laboratório de digitalização, né, com características específicas, né. Mas o que eu queria colocar ainda é a questão da pesquisa desses acervos, né, sobretudo por ser o fato de ser um seminário organizado pelo Documom Brasil, né. Eu fiz parte do Docomomo Rio, né, ainda faço parte de alguma forma, eu estava ali desde as primeiras tentativas dele ser fundado, o Docomomo Rio, e participei da fundação dele junto com o professor Roberto Segre, né, e eu queria colocar essa questão da pesquisa, né, no acervo do século XX, né, no acervo, sobretudo, de arquitetura moderna, né, a partir do ponto de vista, né, de 2 aspectos, né, o ponto de vista dos pesquisadores e também dos objetos, né. Então, assim, quem são esses pesquisadores, né? Eu não quero tratar tanto dos pesquisadores externos, né, a gente tem tido muitas consultas externas, pesquisadores já experientes e de outras instituições, né, tanto do Brasil quanto de fora, né, pessoas do patrimônio que vêm buscar, né, os objetos do acervo para tomar decisões, né, acerca do restauro desses edifícios, né, mas não é tanto a esses que eu quero me dirigir, é mais para os pesquisadores, né, na sua relação com o ensino, né, como é que nós podemos promover, né, um interesse maior, né, uma participação maior, né, da comunidade, né, da arquitetura e urbanismo no âmbito das universidades, das instituições de pesquisa, né, porque o acervo ele vive do interesse que se tem por ele, né, um fundo passa a ser catalogado quando alguém se interessa em fazer pesquisa sobre ele. Então, a gente tem uma parceria muito grande, né, com esses pesquisadores, né, que são muito importantes para a gente, né, porque
justamente como eu expus anteriormente, né, nós não temos um quadro técnico que possa dar conta de todas essas atividades, né, e nós necessitamos dessas parcerias para o próprio desenvolvimento da instituição, né. Então, no âmbito da graduação, eu acho que, além das atividades, né, que o próprio arquivo pode promover, e a gente tem diversas ideias sobre isso, né, a gente vai fazer, nos próximos meses, um Portas Abertas, NPD, a gente vai fazer um pequeno seminário também, né, a gente quer que os docentes, né, se interessem por isso, mesmo os docentes que não pesquisam arquitetura moderna, porque as possibilidades do acervo, elas são múltiplas, né? 5 minutinhos, Oi? 5 minutinhos? minutos para dar tempo para as perguntas. Obrigada. Tá. Desculpa. Ok, obrigada, Kaki. Então, assim, seja pelo simples uso dos projetos de arquitetura, porque nós temos projetos que vão desde o estudo preliminar até o executivo, então professores, né, das áreas técnicas podem usar esses exemplos, né, seja para pesquisa de fontes, para trabalhos de curso, né, de disciplinas, como também, né, o professor Zé Lira fez, ou então, na FAUSP, né, ou mesmo com a criação de disciplinas cujo conteúdo seja diretamente voltado para acervo, né? A gente tem uma disciplina já dentro do Departamento de História, que é uma disciplina de documentação, né? E dentro desse currículo novo, nós estamos implementando na FAO, a partir do próximo semestre, um novo projeto pedagógico, né, de curso, e então eu propus uma disciplina sobre curadoria, justamente para a gente trabalhar a partir do acervo, né? E outro ponto que eu acho importante, né, é ressaltar, né, que esses acervos, eles estão online, então professores de outras cidades podem usar, né, diretamente esses objetos, né? No âmbito já da pós-graduação, eu acho que a gente tem que criar incentivos, como bolsas ou prêmios, né, para trabalhos que possam envolver a pesquisa nos acervos de AU. Né, a exemplo, por exemplo, do que se faz no Arquivo Geral da Cidade, que publica, né, o trabalho laureado a partir da pesquisa do acervo, né. E aí eu chamo a atenção do CAU também, né, eu acho que a gente precisa também repensar, né, qual é a função de cada instituição nisso, né, porque o CAU, né, é uma instituição que recebe as nossas contribuições e tem recursos, né, para investir nacionalmente, não só, né, regionalmente, como foi colocado aqui pelo professor Hugo Segawa ontem, né? Mas também eu penso também nos programas de pós-graduação e nas associações como a ANPARC, a ANPUR, né? Ou mesmo as agências de fomento, que são mais difíceis, né, de sensibilizar, mas, assim, isso tem que ter um apoio, né, para o incentivo à pesquisa e catalogação, né, desses diversos acervos que passam por dificuldades muito semelhantes, né? E eu tenho percebido que a gente tem tido um certo afastamento dos jovens pesquisadores, dos mestrandos e doutorandos da arquitetura do século XX e um pouco da arquitetura moderna, né? E eu acho fundamental que esses jovens pesquisadores eles possam ser incentivados, né, e trazer o frescor desses olhares novos, né, para a gente construir outras narrativas, né, com um aprofundamento crítico contemporâneo que elas necessitam, né? E o outro ponto, para finalizar, né, é sobre os diversos fundos que nós temos um acervo muito rico, né, que pega desde o século XIX, como a Andrei já tinha falado, por toda a história do ensino. Então, é possível construir muitas narrativas, né, através desses fundos que se encontram no acervo. É possível estudar a história, né, da formação na arquitetura. É possível estudar, né, as ferramentas que foram utilizadas, as formas de representação, né, os autores que ainda não foram estudados, tem muitos autores, né, que a gente não tem informação nenhuma, né, sobre suas trajetórias profissionais. Então, eu mesma estou orientando o TFG agora,
que vai tratar das biografias desses autores que ainda não foram estudados, né? Então, esse olhar transversal sobre o acervo é um olhar muito importante também, e na relação entre os diversos acervos, né, que a gente pode construir, né, através dessa disponibilidade mais democrática, né, que a gente pode fazer desses acervos diversos, né, não só os grandes acervos como o do NPD e o da FAUSP, mas desses acervos do CAL, que vão começar a existir agora, né, e também, né, que existir, eles sempre existiram, desculpa, mas vão começar a serem disponibilizados, assim espero, né, para a gente poder crescer no nosso campo como um todo. Eu acho que o nosso campo só cresce se a pesquisa crescer junto, e os acervos são fundamentais para isso. Tá? Eu agradeço a todos pela escuta, tá? E, bom, passo a palavra aqui. Muito bom, Cristina, colocações muito pertinentes, certo? Abre o leque para uma série de reflexões. Você falou de temas assim super importantes, o Andrés também, na introdução da discussão. E eu vou passar a palavra para perguntas da plateia, e antes de encerrar a mesa, eu retomo alguns pontos, Cristina, que eu acho importante a gente deixar alinhado até para uma discussão final que vai haver no término desse evento, com parcerias. Então, Hugo Segawa, pode se colocar. E quem quiser perguntar alguma coisa, gente, se manifeste aqui no chat, que eu vou elencando e puxando. Hugo? Bom dia para todos e todas. Eu estou um pouco tempo, que é difícil. A angústia que o Andrés e a Cristina trazem é uma angústia que podemos compartilhar aqui nós, de São Paulo, porque estamos falando de dois arquivos mamutes, que estão encalhados, que é muito diferente do que, por exemplo, do relato da experiência de ontem do Armando Farias, né, do filho do Armando Farias, que é um acervo com certo limite. Então, nós estamos falando de extremos que precisam ser colocados com muita atenção, porque eu acho que, enfim, essas conversas, o Andrés falou de uma fluência fantástica, gostaria de ficar ouvindo ele a tarde inteira. Assim como a Cristina também coloca uma série de questões, né? Mas eu acho que há escalas muito diferentes. Evidentemente, quando a Cristina diz que o NPD e o CCA do Canadá são coisas muito diferentes e não dá para resolver, a mesma coisa. É a mesma coisa do que falar, por exemplo, do acervo da Hering de ontem, que os três rapazes comentaram. Então, e também, mesmo os acervos do CAL, que estão em formação, ou vão se formar, é preciso achar uma boa medida, bienséance. A arquitetura precisa ter um certo equilíbrio. Então, olha, desde questões de catalogação, e eu acho que a Mônica está por aí, né? Isso é um grande problema para a CONARC. Olha, se vocês olharem a norma, a NBR 6023, que é aquela que a gente, desde 2002, a gente é obrigado a colocar o título da obra em negrito e etc., etc., existe uma previsão nessa norma 2002, há uma menção sobre como citar plantas de arquitetura. E o exemplo que aparece é a coleção do Rino Leve do edifício Columbus. Agora, em 2002, isso provavelmente nasceu da experiência da FAO, mas está completamente superado. Completamente superado. E, veja, nós temos uma NBR de bibliografia que completou 20 anos completamente defasado. Então, a questão da catalogação, se a gente for, eu já andei em Berkeley, fazendo levantamento de desenhos, etc. A gente vai na Avery, na Columbia, Nova York, também tem um acervo super legal, mas quando eu estive lá ainda nem tinha o prédio novo. Cada um trabalha de um jeito. Assim como o NAI. Então, claro, isso é uma angústia evidente para todos nós, mas
será que o Brasil pode tomar uma dianteira a respeito, não de uma definição, mas de estabelecimento de procedimentos que atendam mamutes como a FAO ou NPD, ou o arquivo do Armando Farias? Então, tudo isso que a Cristina, o Andrés falou, e que a Mônica falou ontem também, porque muitas dessas questões, a Cristina pergunta, quem são os pesquisadores? Num certo sentido, nós achamos uma saída, que a Mônica comentou ontem, que temos iniciações científicas de bolsas de permanência de alunos da USP. Bolsa de permanência não é bolsa que ajuda os alunos a frequentarem uma universidade pública. Essas bolsas são capitaneadas por um grupo de professores que colocam esses estudantes a trabalhar na iconografia, mas não apenas como mão de obra, para eles aprenderem e ganharem gosto de operar com esse tipo de material e considerar um desenho tão importante quanto uma consulta a um livro ou a um site sobre arquitetura. Então, é incorporar, naturalizar, e isso pode ser feito na FAO, no NPD, como no arquivo do Armando Farias. Isto é, criar o gosto, criar a cultura, educar os estudantes a naturalmente folhear um livro. Olha, é tão incrível, hoje os alunos nem sabem abrir um livro ou uma revista. A gente precisa voltar a trabalhar nisso. Então, eu acho que, bom, enfim, há uma série de questões, mas que eu seria um pouco cuidadoso em dizer sobre, enfim, encontrar um padrão, porque as realidades são tão distintas, e coisas que a gente faz na FAO, ou acontece no NPD, não vai dar certo, sei lá, o Marco Cereto vai falar em seguida, como é que isso se aplica a um acervo que está começando na UFAM. Ponto, obrigado. Eu acho que foi mais uma colocação, e a gente, aqui do evento, concorda contigo, porque a intenção do seminário foi justamente trazer as diversas realidades de acervos universitários já bem estruturados, entre aspas, né, que estão em processo, e outros privados, tá? E três escalas que a gente viu ontem, né, a do Bros, do Armando Farias, e a qual foi o outro? E a do Lelé, né? Então, realidades bem distintas, porque o Brasil é isso, é diversidade, são especificidades, cada realidade, cada estado com sua realidade, cada canto, né, com suas peculiaridades. Isso que é interessante. E a gente aprender com aqueles casos, com os bons casos, como fazer. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Andrés e para a Cristina. Porque, senão, enquanto não se manifesta, para a gente encerrar aqui o tempo da nossa mesa, porque começam na sequência, Cristina e Andrés, sinceramente, parabéns. Eu posso comentar um pouquinho do que o Hugo falou, se ninguém vai se manifestar. Andrés, eu só te peço perdão, porque a gente está aqui um tempinho muito justo. Tá bom, sem problema. Uma mesa que começa fica para depois. Mas vocês podem comentar aqui, tá certo? Para não atrasar a sequência. Eu só quero, assim, desculpas, tá? Por causa do nosso tempo, e queria só... É uma pena, porque se a gente pudesse passar a manhã todinha aqui só discutindo a questão do NPD, que é tanta informação boa, e acho que todos que estão assistindo depois, tá certo? E se quiserem entrar em contato com o Andrés, com a Cristina, e conhecer mais essa experiência, porque eu achei muito rica a parceria que a Cristina falou com o CONARC, né, com a Mônica Franco, que está aqui com a gente, com o Cláudio Muniz, que é arquivista do NPD e também faz parte do CONARC, com a Câmara Técnica. Eu acho isso fundamental. E hoje, no final do dia, a gente vai ter a mesa da Mônica falando sobre isso, e eu acho muito importante se a Cristina, se o Andrés estiverem ali para a gente fortalecer esse debate, tá joia?
Eu passo a palavra agora para o Andrés e para a Cristina fazerem as suas conclusões e a gente, na sequência, poder abrir a próxima mesa. Obrigada, Andrés e Cristina. Vou rapidinho aqui. Eu fiquei ontem assim com uma questão na cabeça, né, que o Hugo colocou. Política nacional sobre acervos, né, para não ter fuga e para não perdê-los, né? Principalmente papel, né? Papel tem uma data, né? Até 2000, 2002, 96, dependendo do escritório, andou mais um pouquinho, andou menos um pouquinho. Mas a partir de agora não tem mais papel, né? E acho que essa Hugo coloca bem, há uma especificidade de cada um. Isso deveria ser um mapeamento, né? Bom, quem pode fazer essa política é o CAL. Não sei, talvez outra instituição possa fazer, talvez não, mas eu vejo o CAL. E eu vejo o CAL colocando-se de uma maneira que chega a dar conflito de interesses, né? Ele diz, não, eu vou criar, não com o acervo dele está certo, ele tem uns documentos, tem que fazer, manter, não sei o quê, mas quando ele diz, não, vamos fazer o que está fazendo o NPD, a FAUSP, ou sei lá quem, e captar acervo dos arquitetos, se o Paulo Mendes da Rocha quer trazer um negócio para o CAL, e me parece que isso tem que ser conversado, né? Tem que ser falado, mas me parece que é um conflito de interesse, que o CAL, que deveria patrocinar uma política nacional, de repente ele faz o acervo dele e começa a competir, ou não, né? Com FAUSP, com o NPD, com outros acervos, né? E o que eu acho que tem que ser entendido é isso, né? Especificidades. O Hugo fala, para mim, um acervo grande não sei, Vanguard tem 7.000 caixas, bota 100 documentos em cada um, dá quantos documentos isso? Essas escalas têm que ser entendidas, essas demandas, né? A gente precisa, olha só, arquivista, historiador, museólogo, conservador de papel, conservador de fotografia, alguém para digitalizar, 6 pessoas para manter um acervo. Você que mantém uma biblioteca que seja pública, vai ter uma lei que vai dizer precisa um bibliotecário. E a IAB do Rio de Janeiro não deixaram abrir a biblioteca porque não tinha bibliotecário. Aí eles fecharam a biblioteca. E acervo, que precisa de 1, de 2, de 3, né, para você manter, né? De novo, eu não estou pensando no meu pai dos próximos 20 anos. Estou pensando no Brasil os próximos 300 anos. E essas são questões, dependendo do acervo, é uma questão, né, que tem que ser trabalhada. Eu vou parar por aqui, que o tempo está curto. Cristina, obrigada, Andrés. Não, aqui quero só agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que são muitas questões que a gente tem a discutir. Eu acho que a gente apenas iniciou, e não foi só hoje, mas já há alguns anos, o debate sobre os acervos no Brasil. Então, acho que a gente vai ter, espero que a gente tenha muitas oportunidades de continuar essa discussão. Obrigada. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada, Andrés, pelas informações nessa hora que passamos juntos nessa mesa, com a palestra de vocês. Não foi uma mesa, foi uma palestra, certo? E quero dizer ao público que está assistindo, que está curioso, que está querendo mais discussões, que isso não se encerra aqui. Isso aqui é um spoiler do trabalho que é feito nessas instituições. E cabe a nós, pesquisadores, professores, nos inserirmos nas associações que existem, como Docomomo, como o ICOMOS, DOC, o CONARC, certo? O IAB, São Paulo, que coordena a rede de acervos e vai estar aqui hoje, 2 horas, participar das discussões que existem já em nível nacional. É se somar a esse olhar. Porque, na verdade, isso aqui, como eu disse, é um encontro para dizer para vocês o que está sendo feito pelo Brasil em termos de documentação de arquitetura. Está sendo feito no Brasil, em parte, em alguns lugares, porque, com certeza, em outros estados, cada um faz sua parte, só que não tem espaço
ou não está no lugar certo para discutir aquilo, como essas instituições que eu falei. Por isso que eu acho importante se filiar ao Docomomo, se filiar à AMPU, se filiar ao ICOMOS. Para quê? Para saber o que está rolando no meio da discussão da preservação patrimonial. Então, Cris, muito obrigada, Andrés.